O choque foi instantâneo, a traição foi pública, mas o plano era uma obra-prima de vingança silenciosa. Ele era um homem que tinha tudo: um império bilionário, uma reputação imaculada e uma linda e tranquila esposa, que era o ornamento perfeito para sua vida. Ele pensou que poderia ter mais. Pensou que um fim de semana secreto com sua jovem e ambiciosa amante no hotel 5 estrelas mais exclusivo de São Paulo era apenas mais uma regalia de seu poder. Ele reservou a suíte imperial, pediu o champanhe vintage e acreditou ser o rei de seu universo. Mas o que ele não sabia era que, enquanto fazia o check-in com sua amante, sua esposa não estava em casa planejando um evento de caridade. Ela estava na sala de reuniões da cobertura, assinando os documentos que a tornavam a nova rainha de seu castelo. Esta é a história de como a escapadela secreta de um homem se transformou em sua queda pública. A Rolls-Royce Phantom ronronou até parar em frente à magnífica fachada de mármore do Hotel Grand Majestic na Avenida Faria Lima. Ricardo Medeiros, um homem cujo terno Tom Ford, sob medida, custava mais do que o salário mensal do porteiro, sentiu um familiar surto de poder. Aos 52 anos, seu cabelo era mais sal do que pimenta, mas sua ambição permanecia tão afiada e negra quanto seus sapatos Oxford polidos. Ele era dono de metade do horizonte que estava admirando. Seu nome, Medeiros Legacy Properties, discretamente estampado em torres de vidro e aço. Ao seu lado, Cláudia, com 26 anos, praticamente vibrava de excitação. O cabelo loiro dela era uma cascata de ondas perfeitas, o vestido uma tira de seda que abraçava uma figura esculpida por pilates e ambição. Ela olhou para Ricardo com olhos que refletiam a própria grandeza dele, um espelho que ele achava inebriante. "Ah, Ricardo!" Ela sussurrou, a mão dela apertando o braço dele. "É ainda mais bonito do que nas fotos. Só o melhor para você, minha querida," ele murmurou, a voz um grave e satisfeito som. Ele gostava disso, da revelação de um mundo com o qual ela só poderia sonhar. Isso afirmava seu status, seu sucesso. Ele não era apenas um homem, era um guardião para o paraíso. O porteiro, uma figura estoica em um casaco de lã cinza, abriu a porta para Ricardo com um aceno respeitoso. "Bem-vindo de volta, Sr. Medeiros." Ricardo ofereceu um aceno seco em troca. Ele era um frequentador assíduo, embora geralmente para negócios, almoços no restaurante de 3 estrelas Michelin do hotel, o Brilliance. Isso era diferente. Isso era pessoal, ilícito. Ele sentiu um arrepio, uma faísca perigosa que sua vida tranquila e previsível com sua esposa, Eleonora, havia extinguido há muito tempo. Eleonora. O pensamento dela era uma sombra fugaz. Ele a tinha deixado naquela manhã em sua vasta propriedade no Morumbi. Ela estava arrumando flores, uma figura serena e elegante em um conjunto de suéter de cachemira. Ela era perfeita, uma herdeira Vance, bonita, equilibrada, a esposa corporativa ideal. Ela administrava suas instituições de caridade, hospedava seus jantares e nunca, jamais, o questionava. A previsibilidade dela era tanto um conforto quanto uma maldição. Ele lhe dissera que tinha uma reunião de última hora e urgente na cidade que duraria o fim de semana. Ela simplesmente sorriu, beijou-lhe a bochecha e lhe desejou boa sorte. O perfume de lavanda dela era um fantasma que se agarrou a ele por alguns quilômetros antes de ser substituído pelo inebriante jasmim do perfume de Cláudia. Dentro do lobby do Grand Majestic havia uma catedral de riqueza. Um teto abobadado e alto gotejava com colossais lustres de cristal. O ar era denso com o cheiro de lírios frescos e dinheiro antigo.
Os pisos de mármore brilhavam e os sussurros abafados da elite ecoavam suavemente. Ricardo caminhou até a recepção particular, um nicho discreto reservado para seus clientes mais valiosos. Cláudia se agarrou ao braço dele, os olhos arregalados. Isso parece um filme. Isso é a vida real, Cláudia. Minha vida. Ele a corrigiu, gentilmente dando um tapinha na mão dela. E em breve, a sua. Ele tinha feito promessas a ela, é claro, alusões vagas a um futuro, uma vida além de fins de semana roubados. Ele não tinha planos concretos de deixar Eleonora. O divórcio era complicado, caro e terrível para a marca. Mas Cláudia era uma distração vital, uma validação de sua juventude e virilidade em um mundo onde tubarões mais jovens e famintos estavam sempre rondando. A concierge, uma mulher com um sorriso caloroso e treinado, os cumprimentou. Senhor Medeiros, um prazer. Temos a suíte imperial preparada para o senhor. Tudo está em ordem. Excelente, Maria. Você vai mandar subir o 82 Petrus? Já está gelando, senhor. Enquanto lhes entregavam o cartão-chave, um pesado quadrado banhado a ouro, um homem de terno escuro se aproximou da concierge. Ele parecia perturbado, os olhos dele disparando pelo lobby. Ricardo o reconheceu vagamente como um gerente júnior. O gerente, Sr. Davison, inclinou-se e sussurrou urgentemente para Maria, sem perceber que a audição de Ricardo ainda era aguçada. A sala de reuniões da cobertura está segura? O Sr. Costa está subindo com os documentos finais. Ninguém deve ir para aquele andar sem autorização explícita dele. A nova presidente do conselho está chegando dentro de 1 hora para a reunião de transição. Maria acenou com a cabeça, sua calma profissional inabalável. Claro, Sr. Davison, tudo sob controle. A testa de Ricardo franziu ligeiramente. O Grand Majestic fazia parte do Vance Sovereign Hospitality Group. Ele sabia que o velho Marcus Vance, seu lendário e notoriamente implacável fundador, havia falecido há cerca de 6 meses. Os jornais da indústria estavam cheios de notícias sobre uma potencial aquisição hostil por um conglomerado rival. Ele fez uma nota mental para pedir ao seu analista que investigasse. Poderia haver uma oportunidade ali, mas o pensamento foi fugaz. Ele voltou sua atenção para Cláudia, guiando-a em direção aos elevadores privativos. Enquanto as portas de latão polido se fechavam, os envolvendo em seu próprio mundo particular, ele se inclinou e a beijou, o sabor do batom dela, uma doce promessa do fim de semana que se aproximava. A suíte imperial era deslumbrante. Era menos um quarto de hotel e mais um apartamento palaciano com vistas panorâmicas do Parque do Ibirapuera. Um piano de cauda ficava em um canto, um bar totalmente abastecido em outro. Uma garrafa de Petrus estava aninhada em um balde de prata ao lado de 2 taças de cristal e uma decadente tábua de frios e frutas estava disposta na mesa de centro. Cláudia ofegou, girando no centro da sala de estar. Ricardo, estou sem palavras. Não fique, ele disse, deslizando os braços em volta da cintura dela por trás. Acostume-se com isso. Ele roçou o pescoço dela, inalando seu perfume. Tenho um pequeno assunto para resolver daqui a pouco. Uma reunião rápida, aqui no hotel. Negócios? Ela fez um bico, virando-se nos braços dele. De certo modo, ele disse, um sorriso malicioso brincando em seus lábios. Vamos chamar de uma aquisição, um pequeno projeto paralelo que estou considerando. Um grupo de investidores quer se encontrar. Eles acham que sou a chave para o próximo grande passo deles. Seu ego estava totalmente inflado. Ele realmente acreditava que eles o tinham procurado por causa de seu toque de Midas. A reunião estava agendada para as 15 horas, em uma das salas de conferência menores e mais discretas do hotel, a Concord Room. Ele havia sido abordado por um escritório de advocacia,
Costa e Associados, representando um consórcio anônimo de investidores, que, segundo lhe foi dito, detinha uma participação majoritária no Vance Sovereign Hospitality Group. Eles procuravam um parceiro poderoso, um titã da indústria, para se juntar ao novo conselho e ajudar a guiar a empresa para o futuro. Eles o haviam bajulado, apelado para sua vaidade, e ele havia caído na isca. A perspectiva de ter uma participação na mesma cadeia de hotéis fundada por seu sogro era uma ironia deliciosa, à qual ele não conseguia resistir. Ele verificou seu relógio Patek Philippe. 14h45, hora de se arrumar. Aproveite o champanhe, ele disse a Cláudia, beijando sua testa. Peça o que quiser do serviço de quarto. Não devo demorar mais de 1 hora. Ao ajustar a gravata no grande espelho dourado, ele se sentiu invencível. Ele era Ricardo Medeiros. Ele tinha a linda jovem amante, o vinho vintage, a suíte palaciana e um novo e lucrativo acordo de negócios prestes a cair em seu colo. Sua esposa estava a quilômetros de distância, arrumando flores, felizmente inconsciente. Ele era o rei, e este era seu reino. Nada poderia dar errado. A Concord Room ficava no andar do mezanino, um espaço projetado para intimidade e discrição. Não tinha vistas amplas, apenas paredes revestidas de mogno escuro e adornadas com sombrias pinturas a óleo de financistas há muito falecidos. Uma longa mesa polida dominava a sala, com 12 cadeiras de couro, copos de água de cristal e blocos de notas monogramados. Parecia menos uma sala de reuniões e mais um tribunal. Ricardo chegou precisamente às 15 horas. Ele esperava encontrar uma sala cheia de investidores ansiosos, homens de terno como o dele, prontos para cortejá-lo. Em vez disso, a sala estava vazia, exceto por um homem parado perto da janela, de costas para a porta. Ele era alto e impecavelmente vestido, com cabelo prateado e uma postura que falava de décadas de autoridade. Senhor Medeiros, o homem disse, virando-se. O rosto dele era magro e aquilino, os olhos de um azul penetrante. Ricardo o reconheceu instantaneamente. Este era Júlio Costa, o advogado pessoal de Marcus Vance por mais de 40 anos, um lendário tubarão legal no mundo corporativo de São Paulo. Júlio, disse Ricardo, estendendo a mão, sua confiança momentaneamente abalada. Ele não esperava lidar diretamente com um chefão. Eu esperava um consórcio. O aperto de mão de Júlio Costa foi firme e frio. Seus lábios mal se curvaram em um sorriso. Eles estão a caminho. A pontualidade é uma virtude que poucos parecem possuir hoje em dia. Por favor, sente-se. Ricardo sentou-se na cabeceira da mesa, a posição que ele naturalmente assumia. Júlio permaneceu de pé, uma sentinela silenciosa e imponente. O silêncio na sala era perturbador. Ricardo estava acostumado a controlar a atmosfera, a preencher o silêncio com sua própria conversa confiante, mas aqui o silêncio pertencia a Júlio Costa. Espero que suas acomodações sejam do seu agrado? Júlio perguntou, seu tom de voz direto, desprovido de qualquer calor real. A suíte imperial é magnífica, como sempre, Ricardo respondeu suavemente, tentando recuperar o controle. Você e seus clientes têm um gosto excelente. Ele estava tentando sinalizar que era um iniciante, um homem do mundo deles. O Grand Majestic se orgulha de um certo padrão, Júlio disse cripticamente, um padrão que deve ser mantido a todo custo. A porta se abriu novamente. Desta vez, era o Sr. Harrison, o gerente-geral do hotel, um homem que Ricardo conhecia há anos. Harrison parecia pálido, seu profissionalismo habitual substituído por uma tensão palpável. Ele acenou com a cabeça para Ricardo, seus olhos evitando o contato direto. Ele sentou-se 2 cadeiras abaixo de Ricardo, dobrou as mãos sobre a mesa e as encarou como se contivessem os segredos do universo. Agora Ricardo estava genuinamente confuso. Por que o gerente-geral do hotel estava ali?
Era para ser uma reunião de investimento, uma discussão sobre assentos no conselho e opções de ações, não sobre operações de hotel. Está tudo bem, David? Ricardo perguntou, dirigindo-se diretamente ao gerente geral. Harrison olhou para cima assustado. Senhor Medeiros? Sim, tudo está procedendo conforme o planejado. Ele olhou nervosamente para Júlio Costa, que fez um aceno de cabeça leve, quase imperceptível. As portas principais da Concord Room se abriram novamente com um suave whoosh. Ricardo se virou em sua cadeira, um sorriso acolhedor e poderoso, pronto em seus lábios, esperando finalmente ver os homens do dinheiro, o consórcio anônimo que ele estava ali para impressionar. Seu sorriso congelou e se quebrou. Na porta estava sua esposa, Eleonora. Por um segundo desorientado, seu cérebro não conseguiu processar a imagem. Era como ver um personagem de um filme vagar para o filme errado. Eleonora pertencia ao Morumbi, a galerias de arte, ao banco do passageiro de seu Bentley. Ela não pertencia ali, naquela sala, naquela reunião. E ela não era a Eleonora que ele havia deixado naquela manhã. A mulher que ele beijou de manhã era vestida com um suéter macio e cinza pomba. A mulher que estava diante dele era uma visão de gelo e aço. Ela usava um terno de poder Armani sob medida em um tom de azul meia-noite, tão escuro que era quase preto. Seu cabelo loiro mel, geralmente usado em um coque macio, estava estilizado em um penteado severo e elegante para trás do rosto. Sua maquiagem era sutil, mas afiada, enfatizando o queixo determinado e o fogo frio em seus olhos cinzentos. Ela segurava uma pasta de couro em uma mão, e sua postura era perfeitamente reta. Ela parecia mais alta, formidável. Ela não era sua esposa. Ela era uma CEO, uma predadora. Ricardo se levantou, sua mente em pânico. Era uma pegadinha? Uma operação secreta? Ela o havia seguido? Ela sabia sobre Cláudia? Seu coração batia contra as costelas, uma batida frenética de pânico. Eleonora! Ele gaguejou, sua voz um sussurro rouco. O quê? O que você está fazendo aqui? Ela não olhou para ele. O olhar dela percorreu a sala, calmo e avaliador. Ela deu um leve aceno de cabeça para o Sr. Harrison, que parecia que ia desmaiar, e então seus olhos pousaram em Júlio Costa. Júlio, ela disse, e a voz dela era uma revelação. Era a voz que ela usava com a equipe, mas afiada como a borda de um diamante, clara, fria e completamente séria. Todos estão presentes? Todos que importam, senhora presidente, Júlio Costa respondeu, seu tom agora cheio de um profundo e inabalável respeito. Senhora presidente! As palavras pairaram no ar, elétricas e incompreensíveis. Ricardo olhou para sua esposa, sua mente lutando para conectar os pontos. O consórcio anônimo, a participação majoritária no Vance Sovereign Hospitality Group, a nova presidente. Eleonora finalmente virou os olhos para ele. Não havia nenhum lampejo de reconhecimento, nenhuma pista da mulher que havia compartilhado sua cama por 25 anos. O olhar dela era o de um oficial superior inspecionando um subordinado júnior que cometeu um erro grave. Ricardo, ela disse, o nome soando estrangeiro e formal em seus lábios. Vejo que você recebeu meu convite. Por favor, sente-se. Temos muito o que discutir. Ela caminhou até a cabeceira da mesa, o assento que ele havia tomado, e ficou lá, esperando. Sua ordem silenciosa era absoluta. Mortificado, seu rosto queimava com uma confusão e vergonha tão profundas que pareciam uma doença física. Ricardo tropeçou para trás e pegou a cadeira à sua direita, o assento de um subordinado.
Eleonora colocou sua pasta sobre a mesa e a abriu. Ela olhou para a pequena reunião. Obrigada por virem. Ela começou, sua voz soando com uma autoridade que ele nunca tinha ouvido antes. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Eleonora Vance e a partir das 9h desta manhã, sou a nova acionista majoritária e presidente interina do conselho do Vance Sovereign Hospitality Group. Ricardo sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Eleonora Vance. Ela não usava seu nome de solteira profissionalmente desde o dia em que se casaram. Era um nome que ele havia absorvido no seu, uma nota de rodapé na história da Medeiros Legacy Properties. Mas ele estava errado. Ele estava terrivelmente, catastroficamente errado. A nota de rodapé, ao que parecia, era a verdadeira manchete, e ele era apenas a letra pequena. O silêncio que se seguiu à declaração de Eleonora foi tão absoluto que Ricardo podia ouvir o batimento cardíaco frenético de seu próprio pulso em seus ouvidos. Era um som estrondoso e apavorado que abafava todo o resto. Ele olhou para sua esposa, essa estranha em um terno Armani, e seu mundo se inclinou em seu eixo. Toda a certeza sobre a qual ele construíra sua vida, seu poder, seu controle, sua compreensão de seu próprio casamento, desmoronou em pó. Presidente do conselho, ele finalmente conseguiu arranhar a palavra, sentindo-a como uma lixa em sua garganta. Eleonora, o que é isso? É algum tipo de piada elaborada? Eleonora nem sequer lhe concedeu um olhar direto. Ela dirigiu suas próximas palavras a Júlio Costa, sua voz tão nítida quanto um colarinho engomado. Júlio, talvez você possa esclarecer a situação para meu marido. Ele parece estar sob alguma má impressão. A sutil ênfase que ela colocou em marido foi um bisturi que o cortou habilmente. Isso reformulou o relacionamento deles não como uma parceria, mas como um mero detalhe biográfico, um que era atualmente um inconveniente. Júlio Costa deu um passo à frente, sua expressão impassível. Não há piada, Sr. Medeiros. Após seu falecimento, todo o portfólio de Marcus Vance, incluindo sua participação majoritária de 58% na Vance Sovereign Hospitality, foi transferido de sua confiança privada para uma nova. A única beneficiária e administradora dessa nova confiança é sua filha, Eleonora Vance. A mente de Ricardo girou. Mas isso é impossível. Marcus me odiava. Ele praticamente deserdou Eleonora quando ela se casou comigo. O testamento dele era de conhecimento público. Ele deixou sua fortuna para uma fundação para gatos de rua. Era verdade. O velho, um titã da indústria, tão implacável quanto excêntrico, havia deixado sua desaprovação de Ricardo dolorosamente clara. Ele via Ricardo como um arrivista chamativo, um incorporador imobiliário que construía caixas de vidro, enquanto ele, Marcus Vance, construía legados de pedra e veludo. A leitura pública de seu testamento havia sido um insulto póstumo final, deixando seu vasto império para a Marcus Vance Foundation for Feline Welfare. Uma jogada que foi ridicularizada e celebrada em igual medida em todo o mundo financeiro. Um sorriso fraco e arrepiante tocou os lábios de Eleonora pela primeira vez. Era o sorriso de uma vencedora. Meu pai era um homem complicado, Ricardo. Ele gostava de sua teatralidade. A fundação foi uma cortina de fumaça, uma obra-prima de desorientação para impedir que abutres como você cercassem o que ele realmente valorizava. Ela fez uma pausa, deixando o insulto atingir com precisão cirúrgica. Ele sabia que você nunca me veria como algo mais do que um acessório. Ele contou com isso. Ele confiou que sua arrogância seria o melhor escudo para seu verdadeiro legado. Os olhos dela finalmente se fixaram nos dele, e a fúria fria neles era aterrorizante. E ele estava certo.
O Sr. Harrison, o gerente-geral, pigarreou nervosamente. Senhora Presidente, os executivos regionais estão esperando em uma linha segura para seu discurso de introdução. Obrigada, David, disse Eleonora, sua atenção mudando sem esforço para os negócios. Conecte-os à tela de conferência em 5 minutos e peça para trazerem um bule de chá Darjeeling para mim, sem açúcar. Ela então olhou de volta para Júlio Costa. Havia algum outro negócio preliminar? Apenas um item, disse Júlio, abrindo sua própria pasta. Ele deslizou um único documento grosso sobre a mesa polida em direção a Ricardo. Conforme as instruções da nova presidente, realizamos uma revisão preliminar de todas as parcerias potenciais com terceiros. Isso inclui a proposta apresentada pela Medeiros Legacy Properties. Ricardo olhou para o documento. Era sua própria proposta, aquela sobre a qual ele estava tão confiante, aquela que ele pensava que estava ali para discutir como um possível parceiro. Agora estava na mesa como evidência em um julgamento. Meu convite para vir aqui não foi para me juntar ao conselho, foi? Ricardo perguntou, a realização nauseante tomando conta dele. Não seja absurdo, disse Eleonora com um aceno de mão. Eu o convidei para este hotel, para esta sala, por uma razão: eficiência. Prefiro lidar com todos os meus negócios desagradáveis no mesmo dia. E encerrar esta proposta é, eu garanto, um negócio desagradável. Ela tocou com um dedo perfeitamente cuidado na capa de sua proposta. A Medeiros Legacy Properties está super alavancada. Sua relação dívida-ativo é alarmante. Você está enfrentando problemas de liquidez no projeto Pinheiros e contava com esta parceria como um resgate secreto. Você estava esperando usar o capital da minha família para salvar sua empresa falida. Cada palavra era um golpe de martelo, desmantelando a fachada de seu sucesso com o conhecimento de uma especialista. Como ela poderia saber que ele havia enterrado o problema de Pinheiros sob camadas de contabilidade criativa? Ele não havia contado a ninguém. Como? Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Eu posso ter estado arrumando flores, Ricardo, mas não era surda nem estúpida. Ela disse, sua voz baixando para um nível perigoso e suave. Eu li cada relatório financeiro que você deixou em sua mesa. Eu ouvi cada ligação sussurrada que você fez em seu escritório. Eu o tenho observado jogar com nosso futuro por 5 anos. A diferença é que você pensou que era seu futuro. Você esqueceu que metade dele era legalmente meu. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, a predadora se aproximando. E quanto ao legado Vance? Ele nunca foi seu para sequer tocar. Meu pai pode não ter aprovado minha escolha de marido, mas ele nunca parou de acreditar que eu era sua filha. Ele passou os últimos 10 anos de sua vida me ensinando secretamente tudo o que sabia. Toda quinta-feira à tarde, quando você estava no seu almoço do Rotary Club, ou talvez com sua última estagiária, eu estava em um escritório no centro da cidade com ele e uma equipe de contadores forenses, aprendendo a identificar um charlatão como você a 1 quilômetro de distância. A revelação foi impressionante. Sua vida tranquila, seus clubes de jardinagem, seu trabalho de caridade. Tudo havia sido uma fachada. Uma longa, paciente e brilhantemente executada farsa. Ela não havia sido uma esposa silenciosa. Ela havia sido uma rainha no exílio, esperando o seu momento. Seus pensamentos de repente voltaram para Cláudia, no andar de cima, na suíte imperial, bebendo vinho vintage e esperando por ele. O absurdo, o puro e patético clichê de tudo isso o atingiu com a força de um golpe físico. Ele estava jogando damas enquanto sua esposa estava dominando o xadrez tridimensional. Então vamos ser claros, Eleonora continuou, sua voz subindo novamente para seu tom de comando de sala de reuniões. O Vance Sovereign Hospitality Group não está interessado em uma parceria com a Medeiros Legacy Properties. Na verdade, consideramos a atual instabilidade financeira de sua empresa uma ameaça potencial para o mercado.
Considere isto como seu aviso oficial. Ela se levantou, a reunião para ela claramente concluída. Júlio cuidará da rejeição formal. David, me acompanhe até o escritório na cobertura. Quero ver a vista que meu pai tanto amava. Quando ela começou a passar por ele, Ricardo, em um último e desesperado esforço, estendeu a mão e agarrou o braço dela. Eleonora, por favor, precisamos conversar sobre nós. Ela parou. Lentamente, ela olhou para a mão dele em seu braço com uma expressão de profundo desgosto, como se ele fosse algo que ela tivesse raspado de seu sapato. Ela não se afastou. Simplesmente esperou. Tire sua mão de mim, Ricardo, ela disse, sua voz suave, mas com um tom venenoso. Você está em meu hotel, em minha sala de reuniões, e está me fazendo perder tempo. A conversa sobre nós acabou no momento em que você assinou o registro do hotel com uma mulher chamada Cláudia. Ela sabia. É claro que ela sabia. Ela sabia de tudo. Ele recolheu a mão como se tivesse se queimado. Eleonora ajeitou a manga e, sem um olhar para trás, saiu da sala, deixando para trás um silêncio denso com as cinzas da vida de um homem. Ricardo Medeiros, o titã da indústria, afundou de volta em sua cadeira, completa e absolutamente derrotado. O rei tinha sido colocado em xeque pela rainha que ele nem sequer sabia que estava no jogo. O escritório na cobertura do Hotel Grand Majestic era o santuário de Marcus Vance. Era um mundo à parte do mogno e do couro das salas de reunião do andar de baixo. O espaço era moderno e minimalista, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de 180 graus do Parque do Ibirapuera. Era uma sala que declarava, sem dizer uma palavra, que seu ocupante estava acima da confusão, observando o mundo de uma posição de poder inabalável. Eleonora caminhou até o centro da sala e parou diante da vasta extensão de vidro. Sua imagem, uma silhueta marcante contra a extensão verde do parque e a cidade cintilante além. Pela primeira vez desde que entrara na Concord Room, a máscara de ferro do controle escorregou por apenas um momento. Um suspiro profundo e trêmulo escapou de seus lábios. Ela fechou os olhos e uma única lágrima traçou um caminho por sua bochecha. Júlio Costa entrou no escritório atrás dela, fechando a porta suavemente. Ele se aproximou não como um advogado, mas como o velho amigo da família que era. Ele a ensinou bem, Marcos, disse Júlio, suavemente, mantendo uma distância respeitosa. Ele teria tido um imenso orgulho de você hoje. Eleonora enxugou a lágrima com um movimento rápido e irritado. Ele teria ficado furioso por eu ter deixado isso durar tanto tempo. Ela rebateu, sua voz embargada pela emoção. Ele me chamaria de tola por desperdiçar 25 anos com um homem que me via como nada mais do que uma reprodutora bem educada. Ele a chamaria de paciente. Júlio a corrigiu gentilmente. Marcos entendia melhor do que ninguém o jogo de longo prazo. Ele sabia que a vingança é um prato que se serve frio, mas o poder é um legado que se constrói lentamente e em segredo. Ele não queria que você fosse uma mera herdeira, Eleonora. Ele queria que você fosse uma governante, e governantes precisam entender seu terreno antes de conquistá-lo. A história de seu aprendizado secreto era uma de rebelião silenciosa e amor profundo. Depois de seu casamento com Ricardo, Marcus Vance, como Ricardo acreditava, praticamente a havia afastado. As discussões públicas eram lendárias. A deserdar foi seu ato dramático final de desaprovação pública. Mas tudo era uma farsa. As aulas de História da Arte de quinta-feira, que ela supostamente frequentava no MASP, eram, na verdade, reuniões clandestinas com seu pai. Em um prédio de escritórios, sem descrição na Avenida Paulista, longe dos olhos curiosos das fofocas da sociedade e dos infiltrados corporativos, Marcus Vance havia transferido todo o trabalho de sua vida para a mente de sua filha.
Ele trouxe seus aliados mais confiáveis, advogados como Júlio, contadores forenses e especialistas em fusões e aquisições. Eles não a ensinaram sobre gerenciamento de hotéis no sentido tradicional. Eles a ensinaram sobre guerra corporativa. Eles a ensinaram a ler um balanço para encontrar as mentiras escondidas entre os números. Eles a ensinaram a arte da compra alavancada, da defesa de pílula de veneno, da batalha por procuração. Eles a ensinaram a dissecar o ego de um homem e usá-lo como uma arma contra ele. Ainda me lembro do primeiro dia, Eleonora murmurou, seu olhar distante. Ele me sentou com as finanças de uma cadeia de hotéis rival. Ele disse, esqueça a contagem de fios dos lençóis e a qualidade do champanhe. Isso é para gerentes. Você é uma dona. Uma dona só precisa saber de uma coisa, onde está a fraqueza. Por 10 anos, ela viveu uma vida dupla. No Morumbi, ela era a senhora Ricardo Medeiros, o epítome da graça e da domesticidade. Ela planejava galas de caridade, cultivava suas orquídeas premiadas e fazia o papel de esposa solidária e alheia. Mas toda quinta-feira ela se despojava dessa pele e se tornava Eleonora Vance, a protegida de seu pai. Absorvendo décadas de sabedoria, sua mente se tornou uma fortaleza de estratégia corporativa. A doença final de seu pai foi rápida e impiedosa. Em seus últimos momentos lúcidos, ele a fez prometer 2 coisas. Primeiro, ele sussurrou, sua voz poderosa reduzida a um sussurro frágil. Nunca venda. O Grand Majestic não é um edifício, é um símbolo. É o coração de nossa família. Eu não vou, pai, ela havia prometido, lágrimas escorrendo por seu rosto. Segundo, ele continuou, seus olhos fixando-se nela com uma intensidade ardente final. Quando chegar a hora, não fira a cobra. Você corta a cabeça dela. Mostre a ele, mostre a todos eles do que um Vance é realmente feito. Após a morte dele, Júlio Costa ativou o plano que eles haviam meticulosamente elaborado anos antes. O testamento público, deixando tudo para a Cat Foundation, foi executado com grande alarde. Foi uma brilhante peça de desorientação legal que era inteiramente legítima, mas contava apenas uma fração da história. Os ativos reais, as ações de controle da Vance Sovereign Hospitality, estavam em uma série de trusts offshore e holdings tão complexas que se assemelhavam a uma teia de aranha. O gatilho para sua consolidação e transferência para Eleonora era uma única cláusula no documento de confiança final. Ele seria executado 6 meses após sua morte em uma data de sua escolha. Ela havia escolhido hoje, 27 de agosto, o seu 25º aniversário de casamento. Os relatórios iniciais dos chefes regionais já chegaram, Júlio disse, trazendo-a de volta ao presente. Ele lhe entregou um tablet. A transição foi perfeita. O conselho está consolidado. Sua posição é inabalável. Eleonora percorreu os relatórios, sua mente já mudando do pessoal para o profissional. A emoção estava sendo guardada, trancada em um cofre. A presidente estava assumindo o controle novamente. Qual é o status das finanças da Medeiros? Ela perguntou, seu tom de voz completamente focado em negócios. Exatamente como você suspeitava, Júlio confirmou. O projeto Pinheiros dele é um buraco negro. Ele tem remanejado fundos de suas propriedades comerciais mais estáveis para cobrir as perdas, mas está ficando sem recursos. Ele conseguiu um empréstimo ponte de uma empresa de private equity, a Blackwood Capital, mas os termos são predatórios. Ele entra em inadimplência em 90 dias se não conseguir uma grande injeção de capital. Blackwood Capital, Eleonora ponderou. Essa é a empresa de Alistair Finch, um tubarão que sente o cheiro de sangue a 1 quilômetro de distância. Ela olhou para cima do tablet.
uma nova e mais fria determinação em seus olhos. Alistair me deve um favor. O aval do meu pai ajudou a alavancar seu primeiro fundo. No que você está pensando, Eleonora? Júlio perguntou, embora já soubesse. Ele reconheceu o olhar em seus olhos. Era o mesmo olhar que Marcus Vance costumava ter pouco antes de uma aquisição hostil. Ricardo veio à minha empresa em busca de um resgate, ela disse. Ele não vai conseguir um, mas um predador nunca deixa um animal ferido morrer de causas naturais. Isso é ineficiente. Ela caminhou até a enorme mesa de jacarandá que havia sido de seu pai e sentou-se na cadeira. Pareceu certo. Ela olhou para a cidade, sua cidade agora, e um plano começou a se formar. Frio, calculado e completamente devastador. Júlio, ela disse, sua voz baixando para o registro de comando. Conecte-me com Alistair Finch no telefone, e então quero que você comece a redigir a papelada. Não estou interessada em uma parceria com a Medeiros Legacy Properties. Ela fez uma pausa, olhando para o nome em uma placa banhada a ouro na mesa Marcus Vance. Estou interessada em uma aquisição. De volta à suíte imperial, o 82 Petrus estava pela metade na mesa de centro, sua promessa luxuosa agora com gosto de cinza na boca de Ricardo. O spread decadente de comida estava intocado. A vista magnífica do Parque do Ibirapuera, que parecia um testamento de seu poder uma hora atrás, agora parecia uma cruel zombaria. A cidade lá fora estava alheia, zumbindo com vida e comércio, enquanto dentro desta gaiola dourada seu mundo havia implodido. Ele andou de um lado para o outro na suíte, seu paletó Tom Ford descartado em uma cadeira, sua gravata solta. Ele havia repassado a cena na Concord Room uma dúzia de vezes em sua cabeça, cada replay mais humilhante do que o anterior. Os olhos frios de Eleonora, sua nova voz de comando, a maneira como ela usara seu nome de solteira como uma arma, Senhora Presidente. O título ecoava em seu crânio, um presságio de morte para a vida que ele conhecia. Seu primeiro instinto foi ligar para ela, para tentar consertar isso. Ele pegou o celular, o polegar pairando sobre o nome dela, Eleonora. Parecia tão inadequado agora. Ele pressionou o botão de chamada. Tocou uma vez, depois foi direto para a caixa postal. A voz gentil e familiar dela o saudou. Você ligou para Eleonora? Por favor, deixe uma mensagem. Era a voz da esposa que ele pensava conhecer, um fantasma, de uma vida que não existia mais. Ele desligou sem deixar uma mensagem. O que ele poderia dizer? Ele tentou novamente, desta vez ligando para a linha privada dela em casa. A governanta atendeu. A residência Medeiros. É Ricardo, Marta. Eleonora está aí? Ele perguntou, sua voz tensa. Não, Sr. Medeiros. A senhora Medeiros saiu esta manhã. Ela disse que ficaria na cidade por um tempo. Ela deixou um pacote para o senhor com a segurança no portão da frente. Por um tempo. As palavras foram o fechar de uma porta em seu rosto. Um pacote. Ele só podia imaginar o que continha. Documentos de divórcio, provavelmente. Ou talvez apenas as chaves da casa no Morumbi. Um sinal claro de que ele não era mais bem-vindo. O pânico frio e agudo começou a se instalar. Isso não era apenas sobre seu casamento. Todo o seu império estava em risco. Eleonora sabia sobre Pinheiros. Ela sabia sobre seus problemas de liquidez. A declaração dela: consideramos a atual instabilidade financeira de sua empresa uma ameaça potencial para o mercado. Não era apenas uma rejeição, era uma ameaça. Se a notícia disso se espalhasse, seus credores entrariam em pânico. Suas linhas de crédito seriam congeladas e a Blackwood Capital cairia sobre ele como uma matilha de lobos. Ele precisava se antecipar a isso.
Ele ligou para seu CFO, Mark Renshaw. Ricardo, pensei que você estivesse em reuniões o fim de semana todo, disse Mark, sua voz casual. Mudança de planos, Ricardo retrucou. Ouça-me e ouça com atenção. Quero um bloqueio completo em todas as nossas finanças. Ninguém, e eu digo ninguém, fala com a imprensa ou com qualquer analista externo. Precisamos projetar uma estabilidade absoluta. Emita um comunicado de imprensa na manhã de segunda-feira. Anuncie um novo projeto de expansão fictício. Algo grande, internacional. Precisamos parecer fortes. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ricardo, o que está acontecendo? É sobre o acordo do Vance Group? Pensei que fosse certo. O acordo está morto, Ricardo disse entre dentes. E é pior do que isso. A nova presidente do conselho da Vance Sovereign é a Eleonora. Mark ficou em silêncio por 10 segundos inteiros. Eleonora? Sua Eleonora? Sim, minha Eleonora. Ricardo gritou, passando a mão pelo cabelo em frustração. Apenas faça o que eu disse, Mark. Bloqueie. Silêncio completo. Ele desligou, sua respiração irregular. Ele sentiu as paredes da suíte se fechando. Ele estava encurralado. Foi então que a porta do quarto se abriu. Cláudia emergiu, envolta em um roupão fofo do Grand Majestic, com uma taça de champanhe na mão. O rosto dela estava corado, os olhos brilhantes. Ela ainda estava vivendo o filme, alheia ao fato de que o roteiro tinha sido queimado. Ei, você? Ela disse, sua voz um ronronar sedutor. Essa foi uma longa reunião. Você comprou a empresa toda? Ricardo olhou para ela, para sua juventude, sua ingenuidade, seu afeto transacional. Uma hora atrás, ela havia sido um símbolo de seu poder e liberdade. Agora, ela parecia uma responsabilidade, um monumento vivo grotesco à sua própria estupidez. O caso não era apenas uma infidelidade, era um erro de cálculo de negócios catastrófico. Ele havia levado seu próprio cavalo de Troia para a cidadela do inimigo. Vista-se, ele disse, sua voz plana e sem vida. O sorriso de Cláudia vacilou. O quê? O que há de errado? Você parece que viu um fantasma. Eu vi, ele murmurou. O fantasma de todo o meu futuro. Estamos indo embora. Agora. Indo embora? Mas acabamos de chegar. Você disse que tínhamos o fim de semana todo. Ela choramingou com um tom petulante que ele geralmente achava charmoso, mas que agora irritava seus nervos. O fim de semana foi cancelado, ele rosnou, virando-se para ela com uma fúria que a fez recuar. A aquisição não deu certo. O hotel está comprometido. Comprometido? Do que você está falando? Ela perguntou, sua confusão se transformando em medo. Ricardo, você está me assustando. Ele não tinha energia para explicar a magnitude do desastre. Como ele poderia? Como ele poderia explicar que a mulher tranquila e elegante que ela provavelmente tinha visto em fotos e descartado como uma esposa da sociedade era agora a pessoa mais perigosa em sua vida? Apenas arrume suas coisas, Cláudia, ele disse, sua voz pesada de derrota. Acabou. Enquanto Cláudia corria de volta para o quarto, seu fim de semana de fantasia se dissolvendo em um pesadelo, Ricardo caminhou até a janela. Ele olhou para a cidade lá embaixo. As pessoas pareciam formigas, todas correndo em seus próprios caminhos, alheias ao titã que estava prestes a cair do céu. Ele havia construído seu nome, seu legado, por ser o homem mais inteligente da sala. Ele antecipava as mudanças do mercado. Ele explorava as fraquezas de seus rivais. Ele estava sempre 10 passos à frente. Mas ele havia vivido por 25 anos com uma mulher cuja verdadeira identidade ele nunca se dera o trabalho de investigar. Ele a subestimou, a ignorou e,
Ao fazer isso, entregou a ela a mesma espada que ela agora segurava em sua garganta. As rachaduras no Império Medeiros não eram mais apenas financeiras, eram estruturais. Elas passavam diretamente por sua casa, seu casamento e seu próprio ego colossal. E enquanto ele estava ali, observando o sol começar a se pôr no horizonte, ele teve a terrível premonição de que Eleonora não ia apenas deixá-lo cair. Ela ia empurrá-lo. A viagem de volta para o apartamento moderno, mas sem alma de Cláudia em Pinheiros, foi um caso silencioso e sufocante. O luxo confortável da Rolls-Royce agora parecia uma tumba. Ricardo olhou fixamente pela janela, sua mente um turbilhão de pânico e arrependimento, enquanto Cláudia estava sentada rigidamente no lado oposto do assento de couro macio, inteligente o suficiente para saber que qualquer tentativa de conversa seria recebida com uma resposta volátil. Quando o carro parou em frente ao prédio dela, Ricardo não se moveu. "Mandarei suas coisas do Morumbi amanhã", ele disse, sua voz desprovida de qualquer emoção. Foi um desprezo. A cabeça de Cláudia se virou para ele, os olhos arregalados de descrença e fúria crescente. "É isso? Você está simplesmente me dispensando depois de tudo isso? Depois de todas as suas promessas?" As promessas eram baseadas em uma realidade que não existe mais, ele disse friamente. "O jogo mudou, Cláudia, e você não é uma jogadora." "Não sou uma jogadora?" Ela zombou, sua voz aumentando. "Eu sou a razão pela qual você está nesta bagunça. Você me exibiu na frente dela, seu idiota. Você não acha que tenho algum valor nisso? Você não acha que ela pagaria para saber os detalhes de sua vida sórdida?" Foi uma ameaça desajeitada nascida do desespero, mas atingiu um nervo. Ele se virou para olhá-la, os olhos semicerrados. "Não seja tola. Você é um inseto para ela, um mosquito. O caso é irrelevante agora. Isso é negócio. Você não tem nada que ela queira. Eu tenho você." Ela revidou, sua voz falhando. "Eu tenho seus segredos. Eu tenho 1 ano de suas mensagens de texto, seus e-mails, suas patéticas ligações solitárias de fim de noite. Você realmente acha que sua preciosa marca pode sobreviver a esse tipo de escândalo agora, além de todo o resto?" Ele quase riu. Minha marca acabou de ser executada em uma sala de reuniões pela minha esposa. O que você tem é material para uma fogueira. É inútil. Agora, saia do carro." Lágrimas de raiva e humilhação escorreram pelo rosto de Cláudia. Ela havia apostado tudo neste homem, nesta vida. Ela se via como a próxima senhora Medeiros. Agora ela estava sendo descartada como um pedaço de lixo. Sua ambição, azedando em pura maldade, lhe deu uma última ideia imprudente. Se o rei não pagasse, talvez a rainha o fizesse. Ela saiu do carro sem dizer mais uma palavra e bateu à porta. Enquanto a Rolls-Royce se afastava, ela pegou o telefone, suas mãos tremendo. Ela não tinha o número de Eleonora, mas era engenhosa. Uma busca rápida mostrou o número principal da sede corporativa do Vance Sovereign Hospitality Group. 2 dias depois, Eleonora estava no escritório de seu pai, agora o dela, em uma reunião com sua nova equipe de aquisições. Eles estavam mapeando as vulnerabilidades da Medeiros Legacy Properties, preparando-se para um ataque corporativo de velocidade e precisão de tirar o fôlego. Seu foco era absoluto. A voz de sua assistente veio pelo intercomunicador. "Senhora Presidente, peço desculpas pela interrupção. Há uma senhorita Cláudia no lobby. Ela insiste em falar com a senhora. Ela afirma que é um assunto profundamente pessoal." A expressão de Eleonora não mudou, mas um lampejo de algo, talvez divertimento ou desprezo, passou por seus olhos. O mosquito tinha vindo zumbir em sua janela. "Obrigada, Sarah", disse Eleonora calmamente. "Mande-a entrar." Sua equipe de aquisições a olhou surpresa. "Você tem certeza?"
Um deles perguntou. Perfeitamente, Eleonora respondeu. Vamos fazer uma pausa de 15 minutos. Acredito que isso se enquadre na categoria de pesquisa de oposição. Cláudia foi escoltada até o escritório cavernoso. Ela claramente havia pensado muito em sua aparência, optando não por um vestido sedutor, mas por uma roupa de estilo de negócio sofisticada, embora mal ajustada. Ela estava tentando se apresentar como uma pessoa séria, uma igual. O efeito foi o de uma criança brincando de se vestir. Ela segurava sua bolsa de grife como um escudo. Sua bravata de 2 dias atrás foi substituída por um nervosismo visível, agora que ela estava cara a cara com a rainha em sua sala do trono. Senhora Medeiros! Cláudia começou, sua voz tentando uma firmeza que não possuía. Quero dizer, senhorita Vance. Pode me chamar de senhora presidente, Eleonora disse, não de forma rude, mas com um tom que instantaneamente estabeleceu o imenso abismo entre elas. Ela não se levantou, nem ofereceu uma cadeira. Ela permaneceu atrás de sua vasta mesa, um símbolo de autoridade intocável. Você tem 5 minutos. Meu tempo é valioso. Desequilibrada, Cláudia se apressou em seu plano mal concebido. Estou aqui para discutir Ricardo. O que ele fez conosco duas. Ele mentiu para mim, assim como mentiu para você. Eu tenho informações, coisas que você poderia usar contra ele, no seu divórcio. Eleonora ouviu pacientemente, as mãos entrelaçadas diante dela, sua expressão indecifrável. Deixe-me ver se entendi, Eleonora disse finalmente, sua voz suave, mas mortal. Meu marido, um homem de julgamento questionável, iniciou um caso com uma mulher de caráter questionável. Ele então trouxe essa mulher para o meu hotel em nosso aniversário, como parte de um fim de semana que deveria ser o ápice de seu plano para fraudar a empresa da minha família. Agora, tendo sido descartada por ele depois que o plano dele falhou espetacularmente, você veio até mim. A mulher com quem você estava dormindo com meu marido pelas minhas costas, para me vender os detalhes sórdidos do caso. Ela fez uma pausa, deixando o resumo patético pairar no ar. Perdi alguma coisa? O rosto de Cláudia ficou pálido. Quando você coloca assim, eu não consigo imaginar colocar de outra forma. Eleonora a interrompeu bruscamente. Deixe-me explicar uma coisa a você, senhorita Cláudia, porque você parece estar operando sob um conjunto de suposições muito falhas. Você assume que é uma jogadora neste drama, que seu caso foi a causa de minhas ações. Você está enganada. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para o parque. Você não é a doença, senhorita Cláudia. Você é um sintoma. Você é um clichê. Você é o tipo de gratificação barata, previsível e de curto prazo que um homem como meu marido procura quando está aterrorizado com sua própria mediocridade. Ele não se voltou para você porque parou de me amar. Ele se voltou para você porque parou de se respeitar. Ela se virou para encarar Cláudia, seus olhos brilhando com fogo frio. Você acha que suas mensagens de texto e fotos são uma arma. Minha arma é um império de hospitalidade de 9 bilhões de dólares e uma equipe dos advogados corporativos mais implacáveis de São Paulo. Você está se oferecendo para me vender um canivete enquanto estou me preparando para lançar um ataque nuclear. Ela voltou para sua mesa e pressionou o botão do intercomunicador. Sara, por favor, acompanhe a senhorita Cláudia para fora. Cláudia estava congelada no lugar, completamente humilhada. Ah, e mais uma coisa, ela disse, sentando-se e pegando um relatório financeiro, sua atenção já em outro lugar. Eu a aconselharia a encontrar um novo benfeitor, senhorita Cláudia, porque a conta Medeiros está prestes a ser permanentemente fechada. Ela olhou para cima uma última vez, sua expressão de desprezo final e absoluto. Se você
ou qualquer pessoa associada a você tentar entrar em contato comigo ou com minha empresa novamente, instruirei minha equipe jurídica a destruí-la. Não pelo caso, eu realmente não me importo, mas pela pura audácia de me fazer perder tempo. Isso está claro? Atordoada em silêncio, Cláudia só conseguiu acenar com a cabeça. Ela se virou e praticamente fugiu do escritório, o clique silencioso da porta se fechando, selando sua completa e total irrelevância. Eleonora não a viu sair. Ela já estava de volta ao trabalho, desmantelando o império de seu marido, um movimento calculado de cada vez. O mosquito tinha sido esmagado. 30 dias depois, o ato final foi encenado na sala de reuniões principal do Vance Sovereign Hospitality Group. Na cabeceira de uma mesa monolítica de mármore preto, sentava-se Eleonora, flanqueada por seu formidável conselho. Na outra ponta, parecendo exausto e completamente derrotado, estava Ricardo Medeiros. No mês anterior, seu império havia desmoronado. Vazamentos estratégicos orquestrados pela equipe de Eleonora fizeram com que suas ações despencassem e os credores entrassem em pânico. Ele estava lá como último recurso para implorar. Ele fez um apelo fraco e desesperado para que o Vance Group adquirisse a dívida de sua empresa e o salvasse da ruína. Os ativos subjacentes ainda são valiosos, ele argumentou, sua voz rouca. É uma crise temporária de fluxo de caixa. Eleonora ouviu com fria paciência antes de acenar com a cabeça para seu CFO. A mulher entregou uma avaliação brutal e clínica. O portfólio é um castelo de cartas, alavancado ao máximo. Projetamos que a Medeiros Legacy Properties estará insolvente em 6 semanas. Assumir sua dívida seria fiscalmente irresponsável. A voz de Eleonora cortou o silêncio. O conselho rejeitou sua proposta por unanimidade. Ricardo desabou em sua cadeira. Então você vai apenas me deixar cair? Ele sussurrou. O que você construiu? Eleonora o corrigiu, sua voz nítida com história pessoal. Foi uma miragem construída sobre o nome da minha família e minha herança. Você usou minha credibilidade como sua garantia. Ela fez uma pausa, deixando a verdade se assentar antes de dar o golpe de misericórdia. No entanto, estamos preparados para fazer uma oferta alternativa. Um lampejo de esperança acendeu nos olhos de Ricardo, enquanto Júlio Costa deslizava um único documento pela mesa. Uma LLC, a Vance Strategic Holdings, oferece-se para comprar a Medeiros Legacy Properties em sua totalidade, Júlio declarou. Eles assumirão todas as dívidas. O preço de compra é de $1. Ricardo olhou para o papel, as palavras se misturando. Vance Strategic Holdings. Os lábios de Eleonora se curvaram em um sorriso arrepiante. Essa sou eu, um fundo privado que estabeleci na semana passada. Não estou interessada em salvar sua empresa, Ricardo. Estou interessada em possuir sua carcaça. Eu absorverei os ativos viáveis e liquidarei o resto. Ela se levantou, sua autoridade absoluta. Você tem 24 horas para aceitar. Caso contrário, deixaremos seus credores o despedaçarem. Esta é a única oferta que permite que você saia sem falência pessoal. Ela olhou para ele uma última vez, sua voz um julgamento final e suave. Você sempre falou sobre seu legado. Parabéns, Ricardo. Você está prestes a se tornar uma nota de rodapé no meu. Ela saiu da sala, deixando-o sozinho com sua ruína. Ele pegou a caneta, sua mão tremendo, e assinou seu mundo inteiro por $1 único. E assim, Ricardo Medeiros desapareceu do mundo das altas finanças. Ele saiu com nada além das roupas do corpo e o peso esmagador de sua própria arrogância. Seu nome foi removido dos prédios que ele construiu. Sua reputação apagada.
Cláudia desapareceu na obscuridade. Uma história de advertência sussurrada nos lounges de São Paulo. Mas Eleonora Vance, sua estrela, apenas começou a subir. Ela transformou o Vance Sovereign Group em uma potência global, seu nome sinônimo de integridade, inteligência e força implacável. Ela provou que a pessoa mais silenciosa na sala é muitas vezes a mais poderosa e que subestimar alguém é o erro mais perigoso que você pode cometer. Esta não foi apenas uma história de vingança. Foi uma história de recuperação, de uma mulher que retomou seu nome, seu poder e seu destino. O que você achou da jogada final de Eleonora? Foi uma justiça brilhante ou uma vingança fria e calculista? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você adora histórias em que o azarão triunfa com uma reviravolta genial, certifique-se de clicar no botão curtir, compartilhar este vídeo com alguém que precisa vê-lo e se inscrever no canal para mais dramas da vida real incríveis. Você não vai querer perder o que vem a seguir.